Esse é o nervo músculo cutâneo. Nervo músculo cutâneo é o principal nervo que irá inervar o músculo bíceps braquial. Nervo é tudo junto, tá? Músculo cutâneo, tudo junto, sem hífen, sem nada, tudo junto. Músculo cutâneo. Tá? Esse nervo aqui, tá? Que é ramo do plexo braquial. O que é o plexo braquial? O plexo braquial é o conjunto de raízes nervosas que vai de C5, quinta vértebra cervical, até T1, ou seja, as raízes C5, C6, C7. Depois da raiz C7 vem qual raiz? C8. Já tinha falado isso aqui antes, né? São 7 vértebras cervicais, mas entre C7 e T1 sai a raiz C8. São 8 raízes cervicais, apesar de serem 7 vértebras cervicais só. Então o plexo braquial vai de C7, C5, perdão, até T1. C5, C6, C7, C8 e T1. E o plexo braquial tem como função a inervação de músculos do membro superior e também alguns músculos do esqueleto axial, músculos superiores do esqueleto axial, como por exemplo o peitoral maior. O nervo peitoral ele é originário do plexo braquial. O que chama plexo? Plexo significa rede, um arranjo plexiforme, um arranjo reticular. Isso faz com que essas poucas raízes de C5 a T1 apenas dê origem a inúmeros nervos, que eles se organizam de formas diferentes. E mais importante, cada um desses nervos, por exemplo, o músculo cutâneo, por exemplo, o nervo mediano, por exemplo, o nervo ulnar, por exemplo, o nervo radial, cada um desses nervos, ele tem uma contribuição majoritária de uma das raízes e outras contribuições de inervação minoritárias de outras raízes. Consequentemente, se você tiver uma lesão de uma raiz, lá na origem, lá no pescoço ou no trajeto, em algum ponto de estrangulamento no trajeto entre os músculos escalenos ou debaixo da clavícula, em algum ponto, você tem a lesão de uma dessas raízes, as outras raízes podem compensar a perda dessa raiz lesada, daquela raiz lesada. Entenderam a utilidade do arranjo plexiforme em nervos periféricos? Entenderam? Hã? Sim. Isso também existe no membro inferior, do plexo lombar e do plexo sacral, de forma que poucas raízes dão origem a múltiplos nervos periféricos, com o objetivo de você maximizar a eficiência de inervação do membro e compensar a perda de uma raiz ou outra, com a existência de raízes coadjuvantes para a inervação daquela região muscular. Entenderam? 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 Sim. Então, que músculo que eu estou vendo aqui embaixo? Hã?